Olá, geração eleita, nação santa, como é que vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus. Passei aqui rapidamente para partilhar com vocês alguns conselhos que têm nos ajudado muito, eu e meu esposo, no nosso casamento, a respeito de gestão financeira, gestão do lar. Então, nós identificamos na palavra de Deus alguns elementos que podem nos ajudar a melhor lidar com essa área, né? Porque essa área é uma área muito importante na vida de um casal, que inclusive tem sido motivo para muitas brigas e até algumas separações. Então, eu gostaria de partilhar com vocês 5 hábitos que destroem a prosperidade de um casal. E eu anotei aqui alguns, é claro que não dá para colocar tudo num só vídeo, mas eu coloquei aqui alguns que nós temos aprendido e ainda estamos nesse processo também de aprendizagem, tá? Então, o primeiro que eu gostaria de partilhar com vocês, não é? Está no livro de Provérbios 22, no verso 7, que diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqui eu gostaria de levantar o primeiro ponto, não é? O primeiro ponto é evitar fazer dívidas. Existem aquelas dívidas pontuais para você poder dar conta ou dar resposta a uma situação pontual e aí tudo bem. Estamos aqui a falar daqueles casais que fazem dívidas por tudo e por nada. Qualquer coisa vamos pedir emprestado, qualquer coisa vamos pedir emprestado. E é sobre isso que a Bíblia em Provérbios 22 está chamando-nos a atenção para termos cuidado com esse tipo de prática. Ou seja, nós não podemos fazer disso um estilo de vida, tá? Só mesmo para aquelas situações realmente que não tem como, né? Imprescindíveis. O segundo ponto encontra-se no livro de Provérbios 21, verso 20, que diz o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas na casa do tolo ele devora tudo o que pode. Se eu conseguir também vou colocar aí os versículos para poderem melhor acompanhar. E aqui fala a respeito de não economizar, ok? Existem aqueles casais que infelizmente não conseguem fazer uma poupança, alguns porque realmente a renda mensal do casal realmente não dá, né? A renda é baixa, então só dá mesmo para comerem, mas existem aqueles casais que realmente não fazem uma economia por negligência. Então a Bíblia nos chama a atenção a economizar, a guardarmos sempre alguma coisa, porque infelizmente cada dia traz consigo o seu mal e nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. E se tu não tiveres nem sequer 1.000 kwanzas para dar resposta a uma situação que venha a surgir, é bem complicado. Então, bora prestar atenção a isso também. O terceiro ponto encontra-se no livro de Provérbios 21, 5, que diz o seguinte: o que tenta enriquecer, ou melhor, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria, ok? Então aqui o terceiro ponto é sobre tentar enriquecer rapidamente, ou seja, buscar até meios inadequados para poder crescer, para poder enriquecer, para poder prosperar, ou seja, negócios obscuros que têm que prejudicar umas pessoas por trás para poder então conseguir. Pronto, o quarto ponto está no livro de Provérbios 21, 17, que diz o seguinte: quem se entrega aos prazeres passará necessidade, e quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito do consumismo, né? Existem aqueles casais que, infelizmente, como já falamos aqui anteriormente, não conseguem manter um controle da sua vida financeira. Ou seja, tudo que vem pela frente eles vão e compram, vão e compram, vão e compram. E não têm limites. Ou seja, não têm um planejamento, um plano familiar, onde eles vão estabelecer as despesas do mês, no caso. Com gás gastamos tanto, com comida gastamos tanto, com transporte gastamos tanto, com alimentação gastamos tanto e por aí em diante, para realmente poder estabelecer aquilo que é prioridade e daquilo que não é prioridade. E vão vivendo a vida assim, comprando, 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 e quando dão conta, não conseguiram realmente ter alguma coisa que eles podem dizer: olha, conseguimos fazer isso nesse ano, naquele ano conseguimos fazer isso e aquilo. Por quê? Porque tudo o que eles conseguem e adquirem ao longo do ano, eles gastam, ou seja, não têm um controle dos seus gastos. E o outro ponto está no livro de Provérbios 10:4, que fala o seguinte: o que trabalha com engano irá empobrecer, mas o que trabalha com a aplicação enriquecerá. E aqui fala sobre a desonestidade. E, inclusive também tem um versículo na Bíblia, ou uma história na Bíblia que fala a respeito da desonestidade, não é? Que é sobre a história de Safira, não é? E o seu esposo. Todo mundo conhece essa história de Safira. E eu gostaria de trazer aqui esse ponto porque existem, infelizmente, muitos casais cristãos, tá bom? Nós não estamos aqui a falar de pessoas que não são cristãs, tá? Estamos aqui a falar de pessoas cristãs. Existem muitos casais cristãos que são desonestos, mentirosos. E a Bíblia nos chama a atenção que nós temos, enquanto cristãos que somos, que obedecer a Deus, cumprir a sua vontade e sermos pessoas sinceras, né? Isso é uma coisa que não é fácil, é claro, mas que nós precisamos buscar em Deus forças para poder fazer a vontade dele. E não tem como a gente fazer a vontade de Deus sendo mentiroso, sendo desonesto. Então, não adianta nós buscarmos a Deus, orarmos muito e fazermos um monte de planos e tudo mais se a gente não for honesto. Então a gente começa a se meter em negócios obscuros, começa a mentir, começa a fazer um monte de coisas para poder enriquecer e é um tiro no escuro. Ou seja, isso pode até dar certo, esse negócio pode até prosperar, vocês podem até conseguir e tudo mais, mas no fundo vocês não vão ter paz.
Ou seja, vocês vão adquirir muitos bens ao longo da vossa vida, mas vocês vão saber que aqueles bens que vocês adquiriram não foram adquiridos de forma legal, legítima, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para vocês. Então, honestidade em tudo que vocês estiverem a fazer. Se porventura um dos cônjuges, né, uma das partes tem uma inclinação para esse lado, outra parte tem que puxar, não, mas não podemos mentir, não há necessidade de mentir. Alguém tem que chamar à razão. Quando os dois estão inclinados para desonestidade, infelizmente esse casal está fadado ao fracasso, porque infelizmente ninguém consegue prosperar sendo desonestos. E com certeza o Espírito Santo vai ministrar muito mais ao teu coração. Espero que esse conteúdo tenha agregado alguma coisa na tua vida, e principalmente também fazer um convite a todos aqueles que são noivos, casados, que pretendem um dia se casar, a participarem do workshop que vai acontecer no dia 8, ou seja, já neste sábado, na Mediateca Zedu, que vamos abordar estes mais temas. Quem vai ser o nosso preletor será o nosso irmão Jaime Camoco. Existem muitos casais que precisam realmente desse conteúdo, mas que infelizmente não procuram conhecimento, e sem o conhecimento a gente não chega a lado nenhum. Todo aquele que um dia cresceu, que se desenvolveu, é porque um dia sentou para poder aprender. Então eu convido-te a fazer parte deste encontro, e que realmente vai agregar muito na tua vida. Não só terá temas como gestão financeira do lar, mas como também terá gestão de conflitos, muitos temas muito pertinentes para nós que somos jovens cristãos e que queremos viver uma vida segundo a vontade de Deus, e claro, também queremos crescer financeiramente e não só, tá? Então que Deus abençoe a tua vida, paz e graça para você.